Agosto de 1971. A Universidade de Stanford, na Califórnia, era o centro da elite intelectual americana. Mas sob o piso de um dos seus prédios mais respeitados, o Jordan Hall, algo estava sendo construído nas sombras, algo que não pertencia a uma universidade. O professor de psicologia, Philip Zimbardo, financiado pela Marinha dos Estados Unidos, transformou uma ala inteira do subsolo em uma prisão funcional. Celas com grades de aço, solitárias apertadas e corredores sem janelas. O objetivo oficial era estudar a psicologia do encarceramento, mas o método escolhido foi prático. Zimbardo colocou um anúncio no jornal local. Procura-se estudantes universitários do sexo masculino para estudo psicológico da vida na prisão. $15 por dia. Na época era um bom dinheiro. Mais de 70 jovens responderam. Desses 70 jovens, foram selecionados 24. Era a nata. Fisicamente saudáveis, psicologicamente estáveis, sem antecedentes criminais e, crucialmente, sem histórico de violência. Eram garotos comuns, a maioria pacifista, reflexo da era hippie. De forma aleatória, no cara ou coroa, eles foram divididos. Metade seria guarda, metade seria prisioneiro. Como se fosse aquela brincadeira de infância polícia-ladrão, mas nesse caso, encarcerado e agente penitenciário. A instrução era simples: manter a lei e a ordem no subsolo por 2 semanas. Ninguém sabia que o experimento duraria menos da metade disso, e que as cicatrizes durariam décadas. Domingo, 15 de agosto. O experimento deveria começar no laboratório, mas Zimbardo queria realismo total. Ele convenceu a polícia de Palo Alto a participar da encenação. Os estudantes, que seriam prisioneiros, foram acordados em suas casas, não por um telefonema, mas por sirenes reais. Eles foram presos na frente dos vizinhos, algemados, revistados e jogados no banco de trás da viatura. A vergonha pública foi o primeiro passo do trauma. Eles não foram levados para a faculdade, foram levados para a delegacia de verdade. Fichados, tiveram as digitais colhidas e foram vendados. Ao chegarem no porão de Stanford, a desumanização começou. Nada de roupas civis. Eles foram despidos, pulverizados com um spray de detetização humilhante e obrigados a vestir um vestido sem roupa de baixo. O objetivo era castrá-los psicologicamente, fazê-los se sentirem femininizados e vulneráveis. Uma corrente pesada foi presa ao tornozelo direito de cada um. Um lembrete constante, a cada passo, de que não eram livres. E a regra mais importante: eles perderam seus nomes. A partir daquele momento, eles eram apenas números: 8612, 1037, 4496. Do outro lado, os guardas, que eram os outros alunos que fariam o papel de guardas, receberam o poder total: uniformes caqui, cacetetes e óculos espelhados para impedir qualquer contato visual humano. Zimbardo disse a eles: vocês podem criar tédio, podem criar frustração, podem criar medo, mas não podem tocar neles fisicamente. A instrução era clara: quebrem o espírito deles. Na manhã do segundo dia, a ilusão de normalidade quebrou. Os prisioneiros, ainda acreditando que tinham algum direito, organizaram uma rebelião. Eles arrancaram os números dos uniformes, barricaram as portas das celas com as camas e começaram a insultar os guardas. A resposta dos guardas não foi técnica, foi vingativa. Eles viram aquilo como um ataque pessoal à autoridade deles. Eles invadiram as celas disparando extintores de incêndio diretamente nos corpos dos estudantes, congelando a pele deles com dióxido de carbono. Foi nesse caos que surgiu a figura mais sinistra do experimento: o guarda Dave Asherman. Ele decidiu conscientemente adotar uma persona sádica, inspirado no personagem de um filme.
Ele criou um sotaque sulista, começou a andar como um cowboy e ganhou o apelido de John Wayne. Sob a liderança dele, a tortura psicológica se tornou criativa. E vale lembrar que ambos os lados eram jovens da mesma idade, que não eram respectivamente prisioneiros e carcereiros, mas que estavam no mesmo palco, por mais que esse palco não tivesse um roteiro. E sob a influência de John Wayne, eles retiraram os colchões das celas, obrigando os prisioneiros a dormir no concreto, proibiram o uso do banheiro, baldes foram colocados nas celas e deixados lá cheios por dias. O cheiro de fezes e urina tomou conta do porão. E então aconteceu o primeiro colapso. Menos de 36 horas depois do início, o prisioneiro 8612, Douglas Corp, começou a gritar incontrolavelmente. Ele dizia que estava queimando por dentro. Zimbardo, assistindo a tudo pelos monitores, não viu um jovem em sofrimento. Ele viu um dado interessante. Durante 50 anos, essa história não foi oficial. Coloquem pessoas comuns em um ambiente tóxico e elas se tornarão sádicas naturalmente. A maçã podre é o sistema. Mas arquivos liberados recentemente revelaram que essa narrativa tem um furo enorme. Gravações de áudio encontradas nos arquivos de Zimbardo mostram que a crueldade dos guardas não foi espontânea, ela foi solicitada. Antes do experimento começar, David Jaffe, o estudante que atuava como diretor da prisão, deu instruções explícitas aos guardas. Nas fitas, ouve-se Jaffe dizendo: "Nós queremos que vocês sejam duros, queremos que vocês tirem a individualidade deles. Precisamos que vocês criem uma sensação de impotência." Os guardas não estavam agindo por instinto, eles estavam atuando. Eles acreditavam que, para o estudo funcionar, eles precisavam ser os vilões. E o colapso nervoso do prisioneiro 8612? Aquele grito de "estou queimando por dentro" que convenceu o mundo de que a tortura era insuportável. Anos depois, Douglas Corp admitiu a verdade em entrevistas. Ele estava fingindo. Corp não estava louco, ele estava com medo de reprovar. Ele aceitou participar achando que poderia estudar para as provas finais na prisão. Quando os guardas tiraram seus livros, ele tentou sair. Zimbardo disse não. Então, Corp decidiu que a única forma de ir embora era fingir um surto psicótico. A performance foi tão boa que enganou os psicólogos e o mundo inteiro. O maior problema do experimento de Stanford não estava nas celas, estava na torre de controle. Philip Zimbardo cometeu o pecado capital da ciência. Ele se inseriu no próprio estudo. Ele se nomeou superintendente da prisão. Ao assumir esse papel, ele perdeu a objetividade. Quando via abusos, ele não anotava como dados. Ele via como manutenção da ordem. Ele estava tão imerso na fantasia quanto os alunos. Ele podia ter parado o experimento quando o caos começou, mas ele estava gostando do drama. Foi preciso uma visão de fora para quebrar o feitiço. No quinto dia, Cristina Maslach, uma recém-doutora em psicologia e namorada de Zimbardo na época, foi visitar o laboratório. Ela desceu as escadas esperando ver um estudo acadêmico. O que ela encontrou foi um calabouço. Ela viu os estudantes marchando para o banheiro com sacos na cabeça, as pernas acorrentadas, sendo humilhados pelos guardas, enquanto todos os pesquisadores assistiam àquilo normalizados. Cristina começou a chorar. Ela confrontou Zimbardo. Ela disse: "O que você acha que está fazendo com esses meninos? Isso é terrível!" Foi um choque de realidade. Naquele momento, Zimbardo percebeu que não era um cientista observando a natureza humana. Ele tinha se tornado o vilão da própria história. Na manhã seguinte, sexta-feira, 20 de agosto, apenas 6 dias após o início, Zimbardo cancelou o experimento. Ele deveria durar 2 semanas, acabou na metade. Os prisioneiros foram libertados, os guardas ficaram frustrados por perderem um pagamento extra, e a prisão foi desmontada. O experimento da prisão de Stanford se tornou o estudo mais famoso da psicologia mundial.
Ele ensinou gerações que o mal é banal e que qualquer um de nós viraria um monstro se tivesse um distintivo. Felipe Zimbardo virou uma celebridade, mas a ciência moderna tem um nome diferente para o que aconteceu naquele porão: teatro. Não foi um estudo sobre a natureza humana, foi um estudo sobre obediência a um diretor de palco. Os guardas foram instruídos a serem cruéis, os prisioneiros foram impedidos de sair. Hoje, livros didáticos estão sendo reescritos. O experimento é citado mais como um exemplo de má conduta ética do que de ciência, mas a lenda persiste. Por que nos apegamos tanto a essa história falsa? Talvez porque seja reconfortante acreditar que o mal é externo, que basta vestir um uniforme para nos corrompermos. A verdade é mais assustadora. O mal não acontece por acidente ou por magia do ambiente. Ele acontece porque alguém escolhe ser cruel, ou porque escolhe fingir que é, para agradar quem está no comando. Nós não somos marionetes do destino, somos os autores das nossas escolhas. E no fim, a prisão mais perigosa não é a que tem grades, é a que aceitamos construir dentro da nossa própria cabeça.